Olá, eu sou a Letícia Gomes, acadêmica de medicina do quinto período, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre os locais de aplicação da insulina. Bem, para começarmos, é importante a gente saber em qual camada da pele deve ser aplicada a insulina. A via, que é mais recomendada segundo a literatura para aplicação diária da insulina, é a subcutânea, porque tem uma vascularização adequada e proporciona uma maior absorção da insulina. Entretanto, em alguns casos, por exemplo, em hospitais, na UTI, em que precisa de utilizar de uma insulina de ação rápida, a via intramuscular e a intravenosa também podem ser utilizadas. Falando um pouco das regiões recomendadas para a aplicação da insulina, a gente deve saber que elas têm que ficar afastadas, de articulações, de ossos, de regiões que tenham grandes vasos sanguíneos, nervos e tudo mais, para não causar nenhum tipo de lesão no paciente. Lembrando também que essas regiões têm que ser de fácil aplicação, sejam regiões em que o paciente consiga administrar o medicamento sem o auxílio de outra pessoa, para que ele se torne mais independente e possa ter uma maior comodidade na hora de aplicar o medicamento. E quais são essas regiões? São os braços, na face posterior. Recomenda-se que o paciente faça uma medida de 3 a 4 dedos, abaixo da axila, acima do cotovelo, para ele utilizar a própria mão, para ter uma escala mais adequada. As regiões de nádega, também, ali no quadrante superior externo. Coxas, na face anterior e lateral externo superior, também fazendo aquele esquema de 4 dedos abaixo da virilha e acima do joelho. E na região do abdômen, regiões laterais, direita e esquerda, e distante de 3 a 4 dedos da cicatriz umbilical também. Eu trouxe um tema aqui para a gente também abordar, que é a lipodistrofia, que são lesões, que podem ocorrer com o uso excessivo do medicamento no mesmo lugar. Por exemplo, pacientes que aplicam muita insulina somente na barriga, somente na perna direita, por exemplo, e eles podem evoluir com esses quadros de lipodistrofia. Aqui na imagem, a gente pode ver nessa segunda imagem a lipohipertrofia. O que ela consiste? Na formação, num acúmulo de gordura extra nos locais mais utilizados para a aplicação da injeção. Pode medir cerca de alguns centímetros, apresenta forma arredondada, pode ou não causar dor no paciente. E é importante a gente lembrar que quando tem algum tipo de lesão, como as lipodistrofias, é importante orientar o paciente que não deve ser aplicada insulina nessa região, porque pode causar, pode afetar a absorção da insulina e a sua atuação. Nessa primeira imagem, a gente pode observar também a lipoatrofia, que seria tipo uma dissolução, como se a gordura tivesse se dissolvido ao redor ali da aplicação da insulina. E para que não ocorra esses casos de lipodistrofia, é recomendado o paciente fazer rodízios, que eu também trouxe um slide para a gente abordar um pouco sobre. O que consiste um rodízio? Primeiro, se deve orientar o paciente, a dividir as regiões em que ele vai aplicar, sendo braço, perna, nádegas e o próprio abdômen, em quadrantes, e que ele realize, seja no sentido horário ou anti-horário, o que for melhor para ele, o que ele consiga se adaptar melhor, esse rodízio, um dia aplicando em cada local, para que não ocorram lesões, para que não ocorram casos de lipodistrofia, como a gente viu. Eu também trouxe para a gente abordar um pouquinho dos dispositivos para aplicação da insulina. Por mais que a tecnologia acerca dos medicamentos e tudo mais para o diabético tenha evoluído cada vez mais, a gente nota ainda que o dispositivo mais utilizado para aplicação de insulina ainda é a seringa. Por quê? Porque o próprio SUS tem uma lei que o paciente que ele é cadastrado, no SUS ele recebe, os insumos de graça. Então é o que a maior parte dos brasileiros tem acesso. Por isso é tão comum e é a mais utilizada. Eu trouxe também a caneta, que ela é mais tecnológica, vamos dizer assim, que permite um maior conforto para o paciente.
porque é mais fácil de manusear, pode ser mais fácil de transportar, e tudo isso faz com que o paciente tenha uma adesão maior ao tratamento. Falando um pouco da técnica da aplicação, né, é importante a gente ressaltar que antes de realizar a aplicação da insulina, o paciente, primeiro, ele tem que escolher o local que vai ser aplicado, conforme o rodízio que ele estabeleceu, que é melhor, né, que a gente já viu nos outros slides, realizar a limpeza do local, né, uma antisepsia, e observar se não tem nenhuma inflamação, nenhum edema, nenhuma lipodistrofia, porque tudo isso pode interferir na absorção da insulina. Segundo, realizar a prega subcutânea. É importante eu falar aqui, né, que eu vi na literatura, que não é todos os casos que a gente utiliza a prega subcutânea. Em crianças abaixo de 6 anos e adultos que têm pouca escassez de tecido subcutâneo, são recomendados a prega. Agora, nos demais, como a utilização de uma agulha adequada, não há necessidade. Terceiro, introduzir a agulha num grau, na angulação de 90 graus. 4. Injetar a insulina continuamente. Manter a agulha no subcutâneo por no mínimo 5 minutos, recomenda de 5 a 10 segundos. Sexto, remover a agulha suavemente, né, com um movimento único. Soltar a prega subcutânea. Realizar uma suave pressão no local por alguns segundos, caso ocorra sangramento, porque pode acontecer ali de pegar algum capilar, mas é importante orientar para que ele faça essa pressão e não massageie, somente a pressão basta. E nono, descartar o material utilizado, seja a seringa ou a agulha que é posta na canetinha. E é isso.